Então vamos lá. A questão diz assim: certo vendedor tem seu salário mensal calculado da seguinte maneira. Ele ganha um valor fixo de R$ 750 mais uma comissão de 3 para cada produto vendido. Caso ele venda mais de 100 produtos, sua comissão passa a ser de R$ 9,00 para cada produto vendido, a partir do 100º. Então, com essas informações, o gráfico que melhor representa a relação entre o salário e o número de produtos vendidos. Uma coisa que já costuma apavorar o candidato é o seguinte: ele pensar numa construção de um gráfico, lá no rascunho dele, construir um gráfico eixo X, eixo Y, e ver o que está acontecendo para depois comparar com as opções, né? Quando, na verdade, isso não é uma boa ideia, não numa questão como essa. Na questão, o examinador já está dando de presente o gráfico certo, misturado entre, claro, com os outros 4 errados. Então, basta você fazer uma mera análise de que tipo de situação é essa aqui. Mais uma vez, como eu não sou muito fã de rotular problemas, né, a gente pode classificar esse problema no estudo das funções afins. A gente pode classificar esse problema em problemas de razão e proporção, também é a mesma ideia. O candidato que não sabe função afim, mas se vira muito bem em regra de 3, também resolve essa questão, né? Então vamos lá, vamos entender. Primeiro ele ganha 750 mais 3, né, por produto, e depois a partir do 100º essa comissão sobe para 9 por produto. Então vamos entender isso aqui, né? Fazer uma análise do que essa questão está dizendo. Então vamos fazer assim. Y, vamos fazer assim, são duas situações, né? Vou botar aqui, ó. De 0 a 100 produtos. De 0 a 100 produtos vendidos. O valor que ele arrecada, Y, é igual a 3 vezes o número de objetos que ele vende, mais um valor fixo de R$ 750. Se ele vende um objeto, por exemplo, ele vai arrecadar R$ 753. Se ele vende 2 objetos, ele arrecada R$ 756, sempre subindo de 3 em 3, ok? Bom, depois, vou botar aqui um zerinho cortado, só para não confundir, né? Então, ó, de 101. Bom, após 101, né? Porque não tem limite, né? Quantidade de vendas dele. Então, após 101 produtos vendidos, o valor que ele recebe é 9x. Tudo bem? Sempre 9 vezes o que ele tem. Agora, só para lembrar, né? Só para lembrar. Agora, 9x, espera aí, é só isso? Né? Qual é a ideia? Quanto ele recebeu lá no 100º produto? Lá no 100º, faz mentalmente comigo. 3 vezes 100, 300. Mais 750, 1.050. Então, após R$ 101, ele já está faturando, ó, ele já ganhou 1.050. Tá? Após 101 produtos, desculpa, após 100 produtos, 1.050 ele já ganhou. Ele já garantiu. Ele vai ganhar R$ 9 a mais para cada produto vendido. Tudo bem? Então, essa é a construção. Agora, vem cá. Em que tipo de situação essas equações aqui se enquadram? A gente pode falar da função afim, ou então da função do primeiro grau, a função polinomial do primeiro grau, né? E os gráficos disso aqui são linhas retas. Agora, o personagem principal dessa questão são esses coeficientes aqui, ó, esses números, ó, o 3 e o 9, né? Que a gente pode dar 2 nomes para esses caras. Ó. O sujeito que multiplica o x, num contexto como esse aqui, de venda de produtos de comissão, isso é o que a gente chama de taxa de crescimento. Ó. Isso aqui é a taxa de crescimento da função. Ó. Tá? Esses 2 valores, tá? Isso é o que a gente chama de taxa de crescimento. Mas também pode ser chamado, quando um contexto é geométrico, quando a gente desenha gráficos, isso aqui pode ser chamado também de coeficiente angular. Tá? Então, vamos só fazer um esboço, né, do que seria isso aqui. Então, esse sujeito, que é a unidade, aqui é o total arrecadado. Ele parte de um valor de R$ 750 e vai aumentando linearmente, ó, ao passo que ele vai vendendo objetos, ok? Agora, o que vai acontecer? A partir de uma determinada quantidade de objetos, a partir desse valor aqui, ó, de 100 objetos, essa
curva, né? Na verdade, a gente chama qualquer desenho de curva, isso aqui é uma linha reta, mas essa curva, ela vai sofrer uma alteração mais agressiva. Olha só, taxa de crescimento 3, taxa de crescimento 9. Aqui você tem um crescimento, um certo crescimento. Quando você pula para 9, esse crescimento ele fica mais acentuado. Então, o gráfico que você tem que escolher tem que ser algo que se pareça com isso. Tá? Você tem uma taxa de crescimento um pouquinho mais suave e depois ela fica mais oblíqua. Tá? Ó, tá vendo? Ela faz essa jogada, ela cresce mais rápido. Tudo bem? Então era só isso. Você não tinha que fazer contas, né? Era só você perceber, opa, primeiro ele ganha 3 por unidade, depois ele ganha 9. Então o comportamento do valor arrecadado vai ser graficamente escrito desse jeito. Tudo bem? Então o personagem principal da questão, a taxa de crescimento ou coeficiente angular. Você pode chamar das duas coisas, né? Falando de gráfico, coeficiente angular, falando de um problema qualquer, taxa de crescimento. Tudo bem? Então vamos ver qual é o gabarito. Se eu não me engano é o item A. Né? Ó. É o item A mesmo. Agora só uma breve crítica. Olha o item A. No item A, o que significa um crescimento como o do item A? Um crescimento que não se alterou, ou seja, como se não tivesse havido mudança na comissão do cara. Não pode. Do item B, tá errado, né? Porque o crescimento, ó, ele ficou mais suave com o tempo, né? Ficou menor, ou seja, ele está ganhando mais comissão, mas o gráfico está crescendo menos, não pode. Do item C, pior ainda, significa que até 100 unidades, por mais que o cara venda, ele não ganha nada além dos R$750, está constante. O item D, eu acho que é o pior de todos, significa que o cara ganha R$750 independente da quantidade que ele venda, então não tem nada a ver. Tudo bem, gente? Então, ficou legal? Vamos lá, vamos seguir, vamos fazer mais alguns.